Sejam bem-vindas à nossa semana de autocuidado e autoestima. Esta é a nossa aula de número 3, onde nós falaremos um pouco sobre técnicas de camuflagem, que são técnicas para cobrir, camuflar manchas como olheiras, manchas de acne, manchas de nascença e também de melasma. Para você que chegou agora e não sabe o que está acontecendo, as aulas de número 1 e 2 estão disponíveis aqui abaixo até o dia 25/9 para que você consiga assistir e acompanhar a nossa semana de autocuidado e autoestima. E para você que está participando da nossa semana, espero que esteja gostando das nossas aulas, especificamente da nossa aula de autocuidado que aconteceu ontem, onde falamos um pouquinho sobre skincare, cuidados com a pele. Antes de iniciarmos a parte prática, eu só gostaria de deixar aqui uma observação, que a minha pele ela não está assim, esse pêssego. Ela foi produzida, ela foi corrigida, neutralizada e maquiada. É nítido no vídeo onde eu faço a parte prática, as minhas olheiras bem profundas, bem amarronzadas e também as minhas marquinhas de espinhas. Chegamos à parte prática da nossa aula, tema camuflagem de manchas. Mas afinal, gente, o que é camuflagem de manchas? Nada mais é que uma correção, uma neutralização, uma cobertura de uma mancha, que pode ser uma mancha de olheira, uma mancha de melasma, uma mancha de espinha, uma mancha de nascença. E quais os produtos que nós usamos para esta cobertura, para esta correção? Podemos usar uma base de cobertura média a alta, podemos usar um corretivo do tom da nossa pele e também podemos usar um corretor, que é o famoso corretivo colorido. E para cada situação, nós podemos aplicar a técnica de uma maneira diferente. Normalmente, nós estamos acostumados, a usar primeiro um corretivo do tom da nossa pele e depois uma base, ou um corretivo colorido e depois a base. Porém, na automaquiagem, a gente consegue facilitar e deixar um pouco mais prático essa correção, essa cobertura de maquiagem. Por quê? Algumas pessoas, principalmente as pessoas que não têm costume em usar maquiagem, podem não saber como aplicar um corretivo colorido ou como comprar o corretivo colorido para determinada mancha. E com isso, pode deixar aí a mancha mais evidente do que corrigir e cobrir na hora da maquiagem. E como que nós podemos fazer essa cobertura de uma maneira mais fácil? Bom, temos 3 maneiras, tá? A primeira pode ser você tentar corrigir a sua mancha com uma base de cobertura média a alta. Eu prefiro a média, porque a textura é mediana, então ela não é tão líquida e também não é tão cremosa, então facilita na aplicação também. Além de conseguirmos construir camadas, então a gente consegue deixar uma pele um pouco mais leve ou também uma pele mais pesada, com maior cobertura. Um ponto importante é que esta base, ela precisa ter um fundo de cor amarela e ou laranja, tá? Por quê? Porque manchas como melasma, olheiras, elas estão amarronzadas, são castanhas e para estas cores, como o castanho e o marrom, para a neutralização e cobertura desta mancha, nós utilizamos as cores amarelas e laranjas, tá? Então é importante que a sua base tenha um fundinho de cor amarelo ou laranja. E como que você pode descobrir, se a base que você tem na sua casa tem esse fundo de cor? Pega uma folha sulfite ou uma folha branca de caderno, passa um pouquinho dessa base com um pincel e deixa ela secar, uma camada fina. Daí você consegue enxergar um pouco mais amarelado, ou um pouco mais rosado, ou alaranjado. E o porquê isso é importante? Além de as cores amarelas e laranjas cobrirem, neutralizarem o marrom e o castanho, algumas bases, principalmente de subtons frios, possuem um tom um pouco mais rosado, um fundo mais rosado. Esse tom rosado, ele pode acinzentar ainda mais a sua mancha de olheira, por exemplo, ou de melasma. Por isso que é importante você fazer esse pequeno teste na folhinha branca da sua base. Passou a sua base, construiu pelo menos 2 camadinhas na sua mancha.
e ela não fez a cobertura desejada ou não fez nenhuma cobertura da sua mancha, daí sim você vem com o processo de número 2, né, que é a segunda forma de correção, que é aplicando o corretivo do tom da sua pele. Então, passou a base e depois vem com o corretivo do tom da sua pele. Você vai aplicar com um pincelzinho bem sutil, dando batidinhas, porque se você arrastar esse produto, você vai já retirar toda a base que está aqui embaixo, então não vai camuflar nem dar cobertura para a mancha. A intenção é a gente passar realmente uma camada de cor em cima da mancha, ou seja, aplicando, dando batidinhas, tanto para a base quanto para o corretivo. Então, aplica dando batidinhas, observa, cobriu o que você queria, né, ou de uma forma que você queria, ok, finaliza sua maquiagem. Ah, Carol, eu ainda consigo enxergar essa mancha, não tô gostando. Aí sim é a terceira forma de você fazer essa cobertura, passando um corretor, que é um corretivo colorido. Então, daí você precisa ter um corretivo ou laranja, ou alaranjado, que geralmente é do tom salmão, ou amarelo. Aí sim você vem com esse corretivo, por último, passando para cobrir por completo, né, neutralizar por completo a sua mancha. Então eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos na prática, né, passando no meu rosto. O meu rosto ele está limpo, ele foi higienizado. Eu passei somente hidratante, tá? Passei 2 vezes hidratante nessa região, porque geralmente essa região inferior dos olhos, ela é mais seca. Então é importante a gente hidratar bem, porque na hora que a gente passar o produto, essa pele ela terá uma película de proteção. Caso contrário, se eu vier com um produto e a minha pele não estiver devidamente hidratada, a minha pele ela literalmente ela vai sugar esse líquido, vai sugar a água da composição do produto e só vai ficar o pigmento. Então ela vai ficar toda marcada, toda manchada. Então, apliquei o hidratante, eu venho primeiro com a base. Você pode aplicar a base que eu vou usar em mim é a base da MAC Studio Fix. Ela é a cor NC20. Ela tem um fundo bem amarelado. Eu consigo fazer a cobertura tranquilamente de uma olheira. Então eu tenho manchinhas avermelhadas de espinhas que estão cicatrizando na minha pele. Tá vendo? E manchinhas de olheiras também. Eu vou pegar um pincelzinho língua de gato e aplicar na minha pele. Então, deste lado aqui, eu vou aplicar somente a base. E neste lado, eu faço com a base, com o corretivo e com o corretor. Então, dessa forma, vocês conseguirão ver a diferença de cada lado. Então, eu começo aqui nos meus olhos. Onde eu tenho manchas, eu vou aplicar, né, com o pincel. Agora, uma esponja seca para dar acabamento nesta base que eu passei. Dando batidinhas.
com o restinho da base, eu puxo aqui pro pescoço. Então, o que que a gente consegue observar? Houve uma cobertura de manchas, tá? Principalmente uma que eu tinha aqui, de espinha que está cicatrizando. Deu uma cobertura para minha olheira. Porém, essa manchinha aqui, ó, não cobriu totalmente. Então, eu consigo vir com mais um pouquinho de base, aplicar um pouco mais. Agora sim, minha olheira também. Agora sim, conseguimos visualizar uma cobertura melhor, né? Aqui da manchinha, da olheira também. Apesar da olheira ela estar bem profunda, né? A mãe tá o bagaço da laranja. Então a gente, né? Porque o filho fica doente, ou porque ele teve um pico de desenvolvimento, o que é normal, né, gente? Só quem é mãe sabe. Teve uma cobertura, porém eu acho que daria para melhorar esta cobertura. Então, deste lado aqui, eu vou passar a base desta mesma forma que eu passei aqui. Depois eu venho com um corretivo do tom na minha pele para ver se a gente consegue melhorar esta cobertura. Bom, passei dos dois lados agora a base. Aqui, parte da olheira e nas manchinhas de espinha, eu apliquei uma segunda camada fina de base, da mesma forma que eu fiz deste lado aqui. Então, a gente consegue observar que também não teve uma cobertura total de olheira, como eu gostaria, tá vendo, ó? Dá pra ver bastante. Lembrando, claro, que profundidade, né, textura, a gente não consegue modificar na maquiagem, somente cores. Então, deste lado aqui, eu vou passar o corretivo do tom da minha pele também. A segunda etapa, a segunda maneira, né, de cobrir e fazer a neutralização das cores. Então, eu pego um corretivo do tom da minha pele, tá? Ele, na verdade, ele é um pouquinho mais alaranjado que o tom da minha pele. Então, eu vou aplicar somente onde eu quero cobrir a mancha. Então, na região da olheira, e dessas espinhas aqui. Temos essa aqui e esta daqui. E aqui um pouquinho avermelhado, por conta dos vasinhos. E vou esfumar com a esponja. A cobertura ficou muito melhor, né? Principalmente na olheira deste lado aqui, depois que eu apliquei o meu corretivo do tom da pele, do que neste lado que eu só apliquei a base. E o bacana é que ele também já criou até um efeito de iluminação nesta região aqui. Então, ele acabou que tirou um pouco dessa profundidade de olho cansado, de olhar cansado, de olheira. Ele realçou esta área aqui, esta parte dos meus olhos. Olha só a diferença. Então, a gente consegue ver bem, é bem nítida essa diferença de cobertura de manchas e também criando esse efeito iluminado deste lado aqui. Dessa forma, para mim, é o suficiente. Eu já não passaria o corretivo, né, o corretor colorido, salmão, para cobertura e neutralização da mancha. Mas, como eu estou fazendo uma aula prática, eu vou passar para vocês como que vocês também podem fazer em casa. O corretor que eu tenho colorido é o da Vult. Ele é cremoso, então ele cai super bem para as peles claras a médias, como a minha, por exemplo. Então, com o mesmo pincel que eu apliquei todos os produtos, eu vou pegar um pouquinho desse corretivo e vou aplicar
na área das manchas. E venho com a esponja seca, a mesma que eu usei também, para esfumar esse produto. Finalizamos, né? Passamos aqui o corretor também nas manchas de olheira, nas manchinhas de espinha que eu tinha aqui no meu rosto. Então a gente consegue ver que realmente ele deu uma cobertura ainda melhor, porém eu pararia já no corretivo do tom da minha pele, que eu achei o suficiente para mim. Daí vai da sua escolha. Para corretor colorido, indico produtos mais cremosos, porque você consegue ter uma facilidade mais prático de esfumar na pele para que você consiga neutralizar a mancha. Finalizou a cobertura e camuflagem da sua mancha, aí você parte para o blush, para um pontinho de luz, para a selagem da pele e finalização da sua produção de maquiagem para você divar e brilhar. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula de hoje sobre técnicas de camuflagem de manchas. Amanhã será o nosso encerramento da semana de autocuidado e autoestima e nós teremos um presente maravilhoso para vocês. Eu tenho certeza que vocês irão amar. Muito obrigada e um beijo. Até a nossa próxima aula.